muito bem-vindos ao programa Viva a Vida. É com grande prazer que hoje eu recebo aqui nos estúdios do nosso programa a psicóloga Amanda Alcântara. E o tema de hoje é muito relevante nos dias atuais, porque nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos, inclusive para os adolescentes. É isso mesmo, Amanda? É, inclusive para os adolescentes. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada por ter vindo, estar aqui com a gente. Gosto muito de estar aqui, sempre. É uma convidada que a gente abraça, assim, recebe com um abraço bem gostoso. A Amanda é uma fofa e tem muito conhecimento e é isso que é importante. Meu amor, você estava falando, acabei te cortando. Então, a gente acaba ficando um pouco condicionado a achar que a violência, né, o abuso num relacionamento, ele só se dá quando tem o ataque físico, quando uma pessoa parte para agressão. Normalmente, isso fica muito marcante e estigmatizado. Sim. Então, as pessoas não conseguem perceber ou não se dão conta do possessivo, né? Sabe aqueles ciúmes? Aqueles ciúmes em que você fala, não, ele só tem ciúmes. Ah, mas ele só está cuidando do meu celular porque ele quer cuidar de mim? Uhum. Não é assim que funciona. Esse quer cuidar de mim, existem outras formas de cuidado, existem outras formas. Os ciúmes, ele até certo ponto, ele é considerável normal, que é você ter um zelo, mas... Tem aquela história assim, um ciúminho até que é gostoso. Ele dá uma pimentada, né, amiga? Ele dá uma pimentadinha. Mas o perfil do abusador, a gente tem que pensar o seguinte, Virgínia, o perfil do abusador, a base vai ser sempre a disputa do poder. Eu mando, isso é importante, a gente... Isso é muito importante. Porque qual é o pano de fundo da história? O pano de fundo é uma pessoa... É o poder? É a disputa pelo poder? É a disputa pelo poder. Tá. Normalmente, há por trás do abusador um complexo de inferioridade, então ele precisa se sobressair ao outro, ele precisa com que o outro seja rebaixado... Precisa diminuir. Diminuir isso, né? Rebaixa... Para poder se sentir melhor. Sim. E a gente vai estudar ao longo do tempo, né? A gente vai perceber que essa pessoa, o abusador, normalmente um abusador, e aí a gente vai para outras vertentes, por exemplo, em casos de abuso sexual, normalmente quem foi abusado sexualmente, isso não é regra, isso é uma demanda que aparece muito. Então, normalmente o abusador sexual, ele foi abusado também. Mas nós estamos falando de relacionamentos abusivos, meu povo. E a gente precisa prestar atenção, porque isso tem acontecido muito com os adolescentes. Como é que começa? Quais os primeiros indícios? Os primeiros indícios do relacionamento abusivo. Ficar checando o telefone do parceiro ou da parceira. Isso não é normal, Amanda? Qual é a finalidade? Porque assim, eu conheço casais que estão muito bem, casais até 20, 30 anos de casamento já. E eles não têm, a regra é, ninguém tem senha no celular. Por conta das redes sociais. Eles têm filhos? Tem filhos. Não, tem filhos grandes, já adultos, tem netos. Sim. Mas, Virgínia, a gente tem que pensar numa coisa... Eu estou perguntando assim, porque será que isso não é saudável? Então, mas tem uma palavrinha que a gente gosta muito que se chama bom senso. Mas eu estou falando de um casal que tem maturidade. Isso, um casal que tem maturidade. É diferente de um casal de adolescentes. Sim, um casal que tem maturidade, que tem um relacionamento bem baseado, transparente, né? Constituído. Confiável. É claro, confiável. É claro que você deixar ali o celular aberto, e se você... Aquela história, quem não deve não teme, ok. Isso é válido, mas nós estamos falando de pessoas que intimidam. Um abusador, ele intimida o outro. Olha, se eu não ver o que está acontecendo no seu celular, eu vou jogar ele na parede. Olha, eu quero saber quem é esse que está mandando mensagem para você. Que curtiu a sua foto do Facebook, no Instagram. Então, os perfis de um abusador. Quando você percebe que ele anula você
nas suas questões, você tá gorda, você tá feia, você não é Deprecia adequada. o tempo todo. Deprecia o tempo todo. Isso é um abuso, um relacionamento abusivo, uma pessoa abusiva, um homem abusivo. Mas a gente precisa fazer um parênteses. Não existem só em relacionamentos abusivos homens abusivos. Existem mulheres muito manipuladoras e abusivas também. Eu acredito que sim. E o percentual é igual ou é menor? É que mulher é um bicho terrível, né? Mulher é mais dissimulada, É mais dissimulada, né? A mulher ela é mais cobra, né? Vamos lembrar lá do Éden? Vamos lembrar da serpente. A serpente Ai, é gente, não fala nisso. A mulher, coitada, ela já é a responsável por inserir todos os males no mundo. E por isso que ela acaba não sendo respeitada, Sim. acaba sendo vítima de grande violência. E ela até, né, Mas se você entende sabe... como culpada muitas vezes. Então, é muito importante a gente ressaltar e falar que, é claro, quando a gente vai falar de um relacionamento abusivo, para que o outro se sobressaia no poder, tem alguém que está reforçando o poder desse abusador. As mulheres, eu estou me referindo aqui às mulheres, porque é muito mais natural vermos mulheres em relacionamentos abusivos por homens. O contrário existe também, porém a mulher ela faz tudo mais dissimulado, mais escondido e nas entrelinhas. E se o homem fala, normalmente, eu acho que ele não fala porque tem vergonha, né? Isso já é um grande fator que contribui para que as mulheres façam isso e não sejam penalizadas, que deveriam sim. Mas eu acho que é a vergonha do homem, e o homem também ele tem mais dificuldade para comentar isso com outras pessoas, né? Então ele vai virar chacota perante os amigos e tudo mais, porque a esposa, a namorada, né, está sendo aí abusiva, né? Abusiva com ele. Mas existe também. Sim, existe, né? Mulheres que ultrapassam o limite, né? Você estava falando do reforço, né? Lógico que tudo tem que ser alimentado para poder dar certo, até a gente. Se a gente não se alimentar, a gente não vai ter uma vida saudável, uma vida física e nem social ou mental saudável. Então, o abuso também tem que ser alimentado para que ele possa crescer. Sim. Quem alimenta é o próprio parceiro, o próprio cônjuge, numa relação de codependência, ou pode haver uma terceira pessoa? Normalmente é o parceiro que alimenta a codependência, que está nessa condição de codependente. Por quê? Porque o perfil do abusador, vamos falar então do sexo masculino, por exemplo, ele poda essa parceira de todos os contatos. Eu estava recebendo um depoimento esses dias disso, né? Uma mulher, ela foi podada de todos os contatos. Ele vai no telefone, ele tira todos os contatos, ele tira as redes sociais. Ele não deixa com que a sua vítima tenha contatos, porque ele tem medo que contem para ela. Porque, na verdade, a base desse abusador é essa questão do poder, que é próprio do macho. Né? Se nós formos olhar, é próprio do macho, isso não é tanto com as mulheres, mas é próprio da natureza do macho, do homem, mostrar ali a sua voracidade, a sua virilidade, etc. e tal. Mas ele poda essa mulher de ter vida social. Por quê? Porque ele tem medo que alguém abra os olhos dela. Ele tem medo de que as pessoas saibam o que está acontecendo. Então ela fica sempre coagida. As pessoas percebam e a alertem sobre o que está acontecendo com ela. Porque, normalmente, a vítima não percebe o abuso. Percebe, mas ela não consegue sair. Porque há muita ameaça e a insegurança dessa pessoa que é vítima também. Há uma insegurança e algo que essa mulher também tem em deficiência emocional, psicológica, não tem força, precisa buscar ajuda sempre, né? Mas ela não consegue sair. É como se fosse usuário de droga. Eu sei que faz mal, eu sei que não é bom. Ah, mas ele faz isso pra mim. Ah, mas ele é tão bom, ele é ruim, mas eu tenho esperança. Por quê? Porque eles fazem, xingam, humilham e depois eles vêm com algum refrigério. E esse refrigério para alguém que está numa situação vulnerável, para ela é o que basta. Ah, eu tenho esperança que ele vai mudar. Não, não vai mudar. Amanda, a gente vai para um pequeno intervalo e na volta, no próximo bloco, eu quero conversar com a Amanda sobre essa
prepotência das mulheres, que a gente pode falar de prepotência, Sim. de querer mudar o parceiro, de ter certeza que ela é capaz de mudar aqueles defeitos que ele tem, inclusive de grosseria, violência. Sim, e tudo mais, né? E que isso muito contribui para todos esses casos que a gente vê ocorrendo Brasil afora, de violências extremas e até homicídios. Sim. Mas vamos conversar sobre essa questão no próximo bloco. Sai daí não, a gente já volta. Retornamos com o nosso programa Viva a Vida, seja bem-vindo sempre. O tema de hoje é relacionamento abusivo. E nós estávamos aqui conversando sobre quem alimenta, que tem aquela pessoa que é o agressor, normalmente o homem. Normalmente o homem. Mas também tem aquele que alimenta essa relação tóxica, essa relação de violência, né, com a codependência. E a Amanda estava me contando uma coisa que é muito interessante, que o abusador, ele vai limitando o contato da sua vítima com o mundo externo para que ela não perceba o que ele está fazendo com ela. É assim mesmo? Sim, é isso? É bem assim. E agora você está falando, eu estou aqui pensando, existem muitas mães dentro do lar com este marido, porque as mães, quando estão adoecidas em seu casamento, elas começam a trazer este filho para participar do adoecimento do casamento dela. Então, as mães não separam o que é do casamento dela, o que é o papel do pai para este filho, e muitas mães depreciam o marido para o pai desta criança. Porque e aí se torna abusiva. Deixa eu voltar, deixa eu entender. A mãe... Ela é mais sutil. É a mulher. A mulher. A mulher dando relacionamento. Ela abusa deste relacionamento quando ela tem algum problema conjugal com este marido. Certo. Ela denigre a imagem deste marido dela para o próprio filho. Para os filhos. Para os que filhos. Eles têm, os filhos do casal. Para os filhos. E acaba se tornando um relacionamento também abusivo, às vezes velado, porém ela vai migrando este marido do papel, você não serve para nada, você só sustenta a casa, porque se não fosse os filhos eu teria te largado. Isso é uma forma de abuso, porque... de humilhação. De humilhação. Né? Então, os relacionamentos abusivos, a gente não pode só pensar que é só quando há agressão física. Inclusive, a gente estava vendo a Lei Maria da Penha. Eu estava até vendo aqui com ela. Vamos colocar aqui. A Lei Maria da Penha, quando ela surgiu, né, por conta da Maria da Penha, que ela, até hoje, ela está em cadeira de roda por conta de diversas agressões do marido. Quantos homicídios existem, né? Nossa! E para você, mulher, que está no relacionamento abusivo, a Lei Maria da Penha, ela abrange não só você sofrer algum ataque violento, né? Algum ataque físico. Olha, aqui é uma lei de 2006 e vai muito além da violência física, né? Porque é isso que a gente identifica logo de começo, mas não às vezes não é nem o que acontece primeiro. A violência, ela vai num crescente, né? Sim. Tem o sofrimento psicológico, como o isolamento da mulher, o constrangimento, a violência, a vigilância constante, o insulto, né? Tudo isso são formas de violência e estão inseridas aqui na Lei Maria da Penha e podem ser denunciadas. Aqui a violência sexual, como manter uma relação sexual não desejada por meio da força, forçar o casamento ou impedir que a mulher use métodos contraceptivos, e também tem a violência patrimonial, entendido como a destruição ou subtração de seus bens, recursos econômicos ou documentos pessoais. Então você vê que e não precisa ser o marido não, hein? Ó, a Lei Maria da Penha independe de parentesco, pode ser padrasto, madrasta, sogro, sogra, cunhado, cunhada, agregados, desde que a vítima seja a mulher. Então, e realmente as ferramentas
que a Lei Maria da Penha trouxe, as ferramentas legais que a Lei Maria da Penha trouxe para a sociedade são incríveis. Por exemplo, após uma denúncia de violência, o juiz tem 48 horas para decidir o afastamento desse marido violento, desse abusador ou da mulher do lar. Sim, né? sim. Então, é uma coisa assim, realmente correto, não é? Olha, por cautela, eu acho que todos os juízes e promotores, eles vão determinar o afastamento e depois vão investigar se era verdade ou não. Mas aí entra uma outra questão, Virgínia, que quando a mulher fala, quando esse abusador, por exemplo, ele está lá falando, você não vai conseguir ninguém melhor do que eu, você tá gorda, você tá isso, ninguém vai te querer. Ela já está muito vulnerável, numa situação muito difícil também, de pouca valia, se sentindo mal, às vezes em processo depressivo. Ela realmente acredita que ninguém vai querê-la. Porque assim, porque a repetição faz com que o subconsciente ele comece a acreditar nessa verdade, que não é verdade. Não é verdade. Mas para ela começa a ser uma verdade. E tem o constrangimento, a vergonha para a família. Os insultos, injúria, calúnia, né, difamação, tudo isso é violência. E é tão terrível porque muitas mulheres, diante de situações assim, elas ficam com tanto medo ou não conseguem buscar ajuda, que aí este corpo fala. Aí psicossomatiza tudo, aí vai para depressão, fica adoecida e engorda mesmo, porque nós mulheres somos todas complicadas, os nossos hormônios, o que não tem a gente cria, hormônio. É verdade. O que não tem a gente cria, porque a cabeça de mulher... Gente, corpo de mulher é desta forma que funciona. Então, o que não tem a gente cria, porque esse corpo, esse psiquismo, ele precisa se proteger de alguma coisa, ou de alguma forma, desculpa. E ele vai encontrar mecanismos, porque a doença, quando ela não pode ser falada, o corpo vai falar. O corpo vai falar por si. Eu acho que toda rejeição, abandono, mágoa, carência, principalmente, vai criar gordura. A pessoa vai engordar. Parece que é assim, já previsto e previsível. É porque a comida, ela está muito ligada ao afeto. Olha aí, meninas, prestem atenção. A comida está ligada ao afeto, por isso a pessoa aqui está bem... A pessoa adora um afeto, adora comer a pessoa que afeta. Brincadeiras à parte, gente, que é para descontrair, porque o assunto ele é pesado. O assunto é muito pesado. O assunto é pesado. Nós, os adolescentes, as mães, precisam ficar muito atentas com os namoros, os relacionamentos das filhas, as filhas que ficam chorando, se batendo em casa, porque o namoradinho largou, porque ele traiu. E o índice também de violência física e suicídio em adolescentes, quando a gente vai ver em alguns momentos, por conta desse processo depressivo do suicídio, o complexo de rejeição, ou eu não estou suportando tanto, e as meninas estão se relacionando cada vez mais de forma paternal com esses adolescentes que também estão com baixa tolerância à frustração, que são usuários de drogas porque elas estão procurando um protetor. Cadê esses pais? Isso tem acontecido demais e cada vez ficado mais perigoso, relacionamentos abusivos muito cedos, meninas de 13, 14 anos namorando com homens de 26, 27 anos, 20 Olha anos, só, então isso é muito gente perigoso. de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, nós temos que prestar atenção, os pais precisam ficar atentos. Não tem que ter medo, mas se eu impedir de sair, ela vai gritar e quebrar tudo. Deixa quebrar. É melhor a sua filha dentro de casa, quebrando o celular, dando piti, do que você amanhã ou depois e reconhecer a sua filha no IML. Porque isso tem acontecido demais. O índice está tão alto assim? Tá. Eu trabalho em clínica. Gente, a gente fica à margem dessas informações. Por isso que é importante trazer uma pessoa que trabalha, que conhece, para nos alertar o que é real, o que é fantasia, o que está acontecendo no mundo hoje. Sim, nesse sentido. E acontece uma coisa muito interessante, quando eu recebo muitas meninas, eu trabalho numa clínica, né, de reabilitação, o que tem de indícios e elas falam mesmo, abertamente, os abusos que elas passam e os abusos que elas cometem para poder se sentir pertencentes.
O uso do álcool e das drogas, principalmente na adolescência, é o quê? Por que que o adolescente vai para as drogas? Porque ele precisa se sentir pertencente a algo. Se na minha casa eu não sou pertencida, eu não me encontro dentro deste lar, se vem um homem mais velho que me ofereça tudo aquilo, é no braço desse homem que eu vou. Se ele me protege, não, eu vou cuidar de você, me dá aqui o seu celular. É porque existe uma sedução, né? Existe toda uma sedução. E não adianta dizer que um adolescente de 14, 15 anos sabe o que é relacionamento, porque não sabe. Não Se sabe. tem a gente que com 30, sabe? 35. 30, amiga, 30. Nem a gente sabe. Se existisse uma forma, eu estava milionária. Por ser psicóloga, então não existe. E quando a gente é procurado, principalmente nas clínicas de reabilitação, as meninas com índice de suicídio, eu recebi uma esses dias com cortes aqui enormes, com pontos e tudo mais, e se afundou nas drogas, e ela num relacionamento extremamente obsessivo, compulsivo por um marido, e ela tem a minha idade, 30, e este marido 60. E ele é usuário de droga também? Ele não. Ele está se tornando para ela um salvador, mas ela não sabe lidar com isso, ela não tem maturidade para isso. Então, uma mulher de 30, você imagina uma menina de 15, 16 anos namorando tá começando a entender. E aí tem toda uma sedução, porque na minha idade, com 15 anos, eu não tinha seio. Hoje em dia, com 13, as meninas estão sendo mães. Porque os homens estão tão doentes, homens que têm perfis adoecidos e desviantes, eles vão olhar para meninas novas. Eu não estou falando de uma forma preconceituosa, estou falando de uma forma doentia, patológica. Sim, até porque são vítimas mais fáceis, mais Exatamente. vulneráveis. São mais vulneráveis. E aí, se eles encontram uma mulher de 30, imagina, ele vai falar, opa, aqui acho que não vai dar, né? Essa tá meio dividida. Essa não vou conseguir manipular, não vou conseguir exercer o meu poder, né, doentio sobre ela. Então eu vou na de 15, de 14, de 16. Porque seduz, né? Porque monta-se um personagem muito romantizado. Os relacionamentos abusivos, as mulheres têm um olhar romantizado do abusador. Olha que importante saber disso. Tem um olhar romantizado porque entra na codependência. Não, mas ele falou que vai mudar. Não, mas a gente estava falando sobre isso e esquecemos de comentar. Mas ele vai mudar. Mulheres não vão mudar, mulher nenhuma muda homem nenhum muda quando não quer, o abusador dificilmente, o agressivo, quem tem essa personalidade mais agressiva, uma personalidade narcisista, que gosta do poder, né, que gosta de mandar, que gosta de coisas, né, de manter o poder, não muda. Há uma patologia na constituição deste sujeito, na formação deste sujeito. Se ele largar dela, amanhã ele vai estar com outro, ou melhor, fazendo a mesma quando coisa. Ele acusa que você pode estar traindo-o, por isso que ele arranca tudo, ele já o está fazendo. Entenderam, meninas? Perceba entenderam? Que se ele te esconde tanto, é porque ele não quer que você seja vista. Se ele não quer que você seja vista, é porque ele tem medo que alguém te conte alguma coisa. Ou seja, ele quer ficar livre, Sim. liberado, né? Até porque eles querem viver, e muitas vezes eles colocam as mulheres em cárcere privado mesmo. Tranca, você não vai sair, você não vai ver TV, você não vai ter celular, responde. Olha, comece a observar no seu relacionamento, se o seu namorado, se o seu cônjuge responde as mensagens por você no seu celular. Isso é um abuso. Eu acredito, sim, é como nós falamos, todo relacionamento ele tem que ser maduro. Não há problema em você deixar o celular desbloqueado e o outro ter acesso. Não é esse o problema. A questão é a forma em que isso é conduzido. Se é de uma forma pejorativa, mandona, de uma forma, me fugiu a palavra, impositiva, com chantagens. Aí isso já não está normal. Vamos para um pequeno intervalo e a gente já retorna com mais desse assunto hiper importante. Fica ligado aí. O nosso assunto de hoje
é sobre relacionamentos abusivos, especialmente na adolescência. E nós já discutimos aqui inúmeros tipos de relacionamentos, de abusos, mas eu queria que, antes de encerrar o programa, a Amanda deixasse algumas considerações, algumas palavras para os telespectadores e para as famílias que de repente estejam passando por essa situação e que nem perceberam, né? Como perceber que isso está acontecendo com a sua filha, com o seu filho adolescente? Perceba se o seu filho ou a sua filha anda muito anda chorando, entristecido, a mudança comportamental com o namorado ou com a namorada está saindo um pouco do padrão daquilo que você entende e compreende que é o natural, brigas constantemente, falta de respeito um com o outro constantemente, às vezes pode ter uso de alguma substância envolvida, porque o adolescente hoje em dia é muito propenso. Observar se a filha ou o filho está num processo de isolamento muito grande, fora do padrão dele, porque os pais, por ficar muito fora dentro de casa, porque tem trabalhado muito, não observa muito, mas comece a observar, converse olho no olho com seu filho ou com sua filha, descubra como que está o namoro, aproxime-se dele, não deixe os seus filhos, já que foi permitido namorar na adolescência, então abra-se, né, para poder acompanhar um pouco isso de mais de perto. E ouvir, né? E ouvir. Eu acho que isso é muito importante também. Importante. Amanda, muito obrigada. Eu que agradeço. Por vir trazer esse tema tão relevante na nossa sociedade hoje, com tanta riqueza, né? A Amanda é assim, é uma delícia conversar com ela, porque ela brinca o tempo todo e faz um tema muito pesado como esse parecer leve, tá bom? Muito obrigada, Amanda. Agradeço. Venha sempre, será sempre bem-vinda. Muito obrigada a você por nos acompanhar nessa data. E eu agradeço aqui a Verso Cabeleireiros, que cuida do nosso cabelo e maquiagem. Um grande beijo para todos vocês. Até semana que vem.